Vamos abrir a palavra de Deus e fazer uma leitura em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler a parábola do bom samaritano, 25 a 37. Próxima semana a gente retoma com 1 Samuel. Eu queria pregar esse texto onde fala sobre a importância de sermos imitadores de Deus no exercício da misericórdia, mostrando misericórdia para com o nosso próximo, assim como Deus tem sido misericordioso conosco. E uma parábola que expressa bem o que é ser misericordioso é a parábola do bom samaritano. E nós vamos fazer essa relação com o texto da pregação, que é a bem-aventurança, Mateus 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos. Atente para a leitura da palavra de Deus. Lucas 10, 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Vamos a Mateus capítulo 5, a introdução do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vamos olhar a quinta delas, no verso 7. Mateus 5, versículo 7. Assim diz, irmãos: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém.
Amada Igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos nós sabemos que o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele resumiu a lei de Deus em 2 grandes mandamentos: amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele vai falar isso lá em Mateus capítulo 22. Porém, já no início do seu ministério, ainda no Sermão do Monte, o Senhor está de forma bem detalhada e de uma forma muito prática, já ensinando acerca da nossa responsabilidade, irmãos, de amar a Deus sobre tudo e de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Embora você não encontre a palavra amor aqui nas bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 12, a prática do amor, tanto para com Deus quanto para com o nosso próximo, na verdade é a essência de todo o ensinamento contido nas bem-aventuranças. Veja, as 4 primeiras bem-aventuranças, elas apontam especialmente para o nosso amor para com Deus. Elas expressam o amor do crente para com o Senhor. E como é que esse amor é expresso? Quando a gente humildemente reconhece os nossos pecados e se entristece e até chora por eles por ter ofendido a Deus. Nós também expressamos esse amor por Deus numa atitude de mansidão, quando nós humildemente depositamos a nossa confiança no cuidado e na proteção de Deus. Nós também expressamos esse amor por Deus quando nós temos fome e sede de justiça. Em que sentido? Quando nós temos prazer, deleite de obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas também, meus irmãos, na 5ª, 6ª e 7ª bem-aventuranças, o Senhor também tem em mente o 2º grande mandamento: amar ao nosso próximo. A palavra amor não está aqui, mas a forma, aliás, os vários aspectos de como você pode expressar esse amor cristão está contido nessas bem-aventuranças. Quando Jesus fala, por exemplo, que nós devemos mostrar amor através da misericórdia, do exercício da misericórdia, quando ele fala também que nós expressamos amor vivendo uma vida de pureza de coração, sendo honesto, sem falsidade em relação ao nosso próximo, e também quando nós promovemos a paz como um autêntico pacificador. Então, assim, irmãos, nós mostramos amor a Deus e amor ao nosso próximo, e somos bem-aventurados em relação a isso. Isso agrada a Deus. Veja, hoje nós vamos atentar aqui para a 5ª bem-aventurança, aonde Cristo nos ensina dizendo: felizes, bem-aventurados, ou seja, verdadeiramente felizes, são os misericordiosos, porque estes alcançarão a misericórdia. Então vamos olhar aqui o que significa ser misericordioso e o que significa para nós receber a misericórdia de Deus. Meus amados, na época em que Cristo exerceu o ministério terreno no meio dos homens, ele esteve rodeado basicamente por 2 grupos de pessoas: os judeus, o seu próprio povo, e também os gentios, especialmente os romanos, que eram aqueles que dominavam o mundo da época. E todos puderam ver, ouvir os ditos e os feitos de Jesus Cristo. Porém, irmãos, o evangelho que Jesus traz, o evangelho que Jesus ensina aos seus discípulos, especialmente aqui o ensino da 5ª bem-aventurança que nós estamos observando neste momento, era totalmente contrário ao pensamento e padrão de vida, tanto dos judeus legalistas do seu tempo, quanto dos gentios romanos e pagãos daqueles dias. Perceba que tanto os judeus, conterrâneos de Cristo, quanto os romanos, eles não expressavam
o que era, na verdade, ser misericordioso. A misericórdia era uma palavra até bem conhecida pelos judeus, mas pouco praticada. Veja que Jesus teve que, por diversas vezes, censurar a hipocrisia dos líderes religiosos daquela época, por causa de sua religião vazia, externa e legalista. Quando você lê Mateus 23, você fica impactado com a repreensão dura de Cristo contra a hipocrisia daqueles homens. E ele vai dizer em Mateus 23, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Irmãos, vejam, apesar de todo o conhecimento que os judeus tinham, especialmente aqueles líderes religiosos de todo o Antigo Testamento, apesar do conhecimento que eles tinham do caráter de Deus, do seu atributo da misericórdia, que foi tão evidente no caminhar com o seu povo no Antigo Testamento, eles negligenciavam na prática o exercício da misericórdia, em virtude da sua hipocrisia, em virtude do seu legalismo e da sua tradição religiosa, que era uma religião de aparência apenas. Até quando eles faziam alguma boa obra, era para chamar a atenção para si, e não porque amavam aquelas pessoas. E os gentios romanos? E os gentios da época de Cristo? Irmãos, pior ainda, a palavra misericórdia não existia no vocabulário deles. Não havia lugar para a misericórdia no estilo de vida dos romanos. A misericórdia era uma coisa, era uma virtude desprezada por eles, desvalorizada mesmo. Até um dos filósofos dos romanos chegou a dizer que a misericórdia era a doença da alma. Ele estava dando a entender com isso, irmãos, que ser misericordioso era sinônimo de fraqueza e covardia. Um homem misericordioso não tinha valor para os romanos, mas sim aquele homem que fosse destemido, rígido e cruel em seus atos. As próprias leis do Império Romano davam espaço para a crueldade e o desprezo da misericórdia. Por exemplo, por incrível que pareça, um homem, um cidadão romano naquela época, ele tinha o direito, dado por lei, de matar ou de deixar viver seu filho recém-nascido, um de seus escravos e até mesmo a sua própria esposa. Na verdade, irmãos, esse estilo de vida dos romanos, caracterizado pelo desprezo à misericórdia e pelo aplauso à maldade, a hipocrisia dos judeus, que diziam uma coisa, mas faziam outra, que negligenciavam a misericórdia, isso, na verdade, é um reflexo daquilo que o homem é por natureza, morto em seus delitos e pecados. Quando você lê Romanos capítulo 1, quando Paulo ali começa a descrever a realidade da natureza humana, dentre os mais terríveis atributos que ele acrescenta ali acerca da natureza humana, ele diz que o homem caído em seu pecado, ele é sem afeição natural e sem misericórdia. Romanos 1, 31. Provérbios 12, 10 diz que até mesmo as misericórdias dos ímpios são cruéis. Então essa é a realidade do homem caído. Ele não é por natureza misericordioso, ele é egoísta, ele é maldoso, ele é malicioso. Basta darmos uma olhada na sociedade da nossa época, não precisa olhar para a época de Cristo, e a gente vai perceber que essa ainda continua assim. O homem é sem afeição natural, o homem é sem misericórdia. Mas aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, você que creu em Cristo,
você que recebeu uma verdadeira fé e nasceu de novo, você que provou da misericórdia de Deus na sua vida, agora você é capacitado a expressar esse atributo da misericórdia. É isso que o Senhor exige daqueles que são cidadãos do seu reino. Veja que Jesus vai dizer mais na frente, nesse mesmo sermão: sejam misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celeste. Então, é impossível ser um cristão verdadeiro sem ser misericordioso. É impossível provar a misericórdia de Deus e não ter o prazer de mostrar essa misericórdia, irmãos. Não tem como você receber o favor de Deus, a graça dele, a bondade dele na sua vida e não querer estender isso ao seu próximo. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu posso ser misericordioso? Como eu posso expressar misericórdia? E aí é importante entender o que a Bíblia ensina acerca do que é misericórdia. Literalmente a palavra, ela já está dizendo ter o coração na miséria, misericórdia. Junção de duas palavras, coração e miséria, ter o coração na miséria. Ou seja, a misericórdia, ela se faz presente, ela se expressa onde há sofrimento, onde há aflição, onde há miséria. Misericórdia significa, irmãos, biblicamente falando, uma expressão de amor evidenciada por um sentimento de compaixão, acompanhado também por uma ação para ajudar a uma pessoa sofrida. Perceba, é mais do que sentir pena, é mais do que você ficar compassivo na sua alma, no seu coração, ao ver alguém sofrendo, mas é você, tendo condições, estender a mão para tentar, de alguma forma, amenizar ou aliviar a dor do sofredor. Isso é misericórdia na Bíblia. Enxergar a dor alheia, compadecer-se dessa dor e fazer alguma coisa para aliviar essa dor. Ou seja, não é só sentimento, mas também ação. Não é somente coração, mas também a mão, fazer alguma coisa. Porque se alguém apenas sente pena e não faz nada tendo condição de fazer, ela não expressou misericórdia. Ela não expressou a compaixão, o amor verdadeiro que age e que faz o bem. Nós podemos entender o que é misericórdia olhando para essa história do bom samaritano, essa parábola que Cristo nos ensina e que você encontra unicamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do 25 ao 37. A lição dessa parábola, ela é uma só. O Senhor aqui está nos encorajando a praticar o amor através do exercício da misericórdia. Veja que essa parábola, ela acontece no contexto. Um certo doutor da lei, ele vai ter com Jesus, não com a intenção humilde de querer aprender mais de Cristo, querer beber da sabedoria de Cristo, mas ele está ali com a intenção de testar o conhecimento de Jesus, colocar Jesus à prova. E ele pergunta: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo que ele era um mestre da lei, não responde diretamente, mas retorna com outras perguntas. O que está escrito na lei? Como é que você interpreta? E veja que ele tinha conhecimento. Olha a resposta dele no verso 27, Lucas 10, verso 27, que ele diz assim: amarás, a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Ele acerta na resposta. Ele sabe que aquilo que Deus exige é amor a Deus acima de tudo, um amor exclusivo, integral para com o Senhor, mas também amor ao próximo, como a si mesmo. E Jesus falou: olha, tu respondeste bem, faça isto e viverás. Mas ele volta a Jesus com uma outra pergunta: quem é o meu próximo? Note que ele está querendo testar Cristo. E na verdade, naquele contexto da época de Jesus ali, para os judeus, o próximo, aquele que estava perto para receber ajuda, era alguém que fazia parte do seu meio, da sua cultura, do seu povo. Então não tinha isso de mostrar compaixão para quem fosse de fora. Não tinha, embora a lei de Deus mostrou, aliás, a história de Israel no Antigo Testamento mostra que o Senhor tinha compaixão de algumas pessoas de outras nações que vinham buscar auxílio em Israel. Havia estrangeiros dentro do povo de Deus que eram acolhidos e recebiam misericórdia da parte do povo de Deus. Mas ele está querendo mostrar isso. E aí Jesus responde a pergunta. A pergunta foi boa porque trouxe para aquele homem e para nós hoje a parábola do bom samaritano. Um ensino acerca do que é ser misericordioso. Nós temos aqui 5 personagens na parábola. Nós temos aquele homem que foi assaltado e ferido, o sacerdote, o levita, o samaritano e o hospedeiro. 5. E a personagem central aqui da história é o samaritano, que é chamado de bom, poderia ser chamado também de misericordioso, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele realizou nessa história. E Jesus começa dizendo o que não significa ser misericordioso. Isso é expresso na atitude omissa tanto do sacerdote quanto do levita. Então nós temos um homem carente de socorro, um homem que se encontra na miséria, tinha acabado de ser assaltado e espancado, e estava à beira da estrada, necessitando de ajuda, ferido, entre a vida e a morte, ali no chão quente, e ele precisava de socorro. E aí Jesus fala que foi passando perto daquele homem um sacerdote, e logo depois um levita, 2 homens religiosos que conheciam bem a lei de Deus, que estavam ali no contexto do culto, dos sacrifícios, expressando serviço ao Senhor. Os sacerdotes até eram responsáveis pelo ministério da misericórdia de Deus para com o seu povo. Os levitas cuidavam dos utensílios do templo, estavam ali sempre adorando a Deus. Mas vejam, irmãos, que triste. O texto diz que ambos, vendo aquele homem caído, passaram de largo, foram embora, desviaram o caminho, fizeram vista grossa. Eles viram o homem, talvez até tenha sentido alguma pena, mas o texto diz que eles não fizeram nada para ajudá-lo. Se omitiram de expressar amor àquele que era o seu próximo, que estava bem diante dos olhos dele. Porque isso é o que significa o nosso próximo. É aquela pessoa que a misericórdia, que a providência de Deus colocou no nosso caminho. Não importa quem seja, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua condição. Alguém que precisa de ajuda, seja da igreja, claro, primeiramente aos da família da fé, mas também a todas as pessoas que a misericórdia de Deus colocar no nosso caminho. Então nada deve nos impedir de mostrar misericórdia. Nenhum tipo de preconceito ou discriminação, como era uma realidade na época em que os judeus não se davam com os samaritanos. E é de propósito que Jesus aqui usa essa história para mostrar que foi um samaritano que cuidou provavelmente de um judeu, enquanto que judeus religiosos não fizeram isso.
Perceba que havia esse ódio histórico desde o Antigo Testamento. Tanto é que em outro momento, acho que é Tiago e João, pedem a Jesus para... Eles não foram bem recebidos numa cidade samaritana, eles pedem a Jesus para que Jesus faça cair fogo do céu para destruir a cidade. Olha o ódio. E graças a Deus que esses dois homens depois se transformaram em homens de Deus. E o próprio João, o apóstolo do amor, lá na frente, por causa da misericórdia de Deus na vida deles. Então não importa quem seja, aquele que a providência de Deus colocar no nosso caminho, e se Deus nos dá a condição de ajudar, este é o nosso próximo. Talvez você esteja se perguntando, mas como é possível que esses dois homens, conhecedores da lei, conhecedores do caráter de Deus, da longanimidade, da paciência, da misericórdia de Deus, como eles puderam ser tão indiferentes ao sofrimento do próximo? Mas, irmãos, vamos olhar para nós mesmos. Será que também, vez por outra, não temos sido indiferentes diante do sofrimento alheio? Será que nós temos aberto e estendido a mão para ajudar aqueles que estão precisando da ajuda nossa, diante de nós, na miséria? Ou será que nós temos fechado a mão, fechado os olhos e fugido, se omitido da nossa responsabilidade? Trazendo isso mais para a realidade da vida da igreja. Como é que você tem contribuído com as suas ofertas, que servem para o exercício da misericórdia, dentre outras coisas, para a obra diaconal funcionar? Irmãos, existem muitas pessoas ao nosso redor, dentro da igreja, fora da igreja, que precisam de socorro, precisam de ajuda de alguma forma. E a Bíblia diz que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para fazer o bem a todos e principalmente aos da família da fé. Pode ser alguém que está precisando de um alimento, de pão mesmo. Pode ser alguém que está enfermo, precisando de um encorajamento, precisando não só de remédios, mas também de uma palavra de ânimo. Pode ser um irmão que está fraco na fé, que precisa de um empurrão, que precisa de um encorajamento. Pode ser aqueles que estão perdidos, afastados. E nós, como devemos mostrar misericórdia para com eles? Orando, claro, mas também falando, expressando em palavras o amor de Cristo para com eles. Que Deus nos livre, irmãos, da indiferença, da misericórdia do sacerdote e do levita. Que Deus nos livre de ser uma pessoa religiosa, de estar sempre no culto, adorando a Deus, servindo ao Senhor, enquanto que quando a gente sai daqui, a gente fecha os nossos olhos e as nossas mãos e o nosso coração para acudir àquele que a providência de Deus colocou no nosso caminho. O apóstolo João, irmão, aquele mesmo que queria que caísse fogo do céu para destruir os samaritanos, ele vai falar na sua carta, ele vai encorajar a igreja a mostrar o amor na prática. Ele disse assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí a exortação dele: filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Perceba que João está falando de pessoas que têm em mãos as condições para fazer alguma coisa, possuindo recursos, mas não fazendo. Ele diz: como pode permanecer em tal pessoa o amor de Deus? E Tiago, falando da mesma coisa, mas usando outros termos, ele vai dizer que se a gente tem condição e não faz nada, ele está dizendo que a nossa fé, ela é vazia e morta. Tiago 2, 15 a 17, ele diz assim:
Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Veja, dá o necessário. Não é você abrir mão de tudo que você tem, é dar o que a pessoa precisa. E se você não faz, talvez falou algumas palavras encorajadoras, sua fé, ele diz, ela é vazia e morta. Perceba que a misericórdia tem essa ideia de agir, né? A parábola mostra isso. Aquele samaritano, ele não, na mente dele, ele não pensou, se é um judeu aí, a gente não tem contato mesmo com eles, que morra na estrada. Não. O verso 33 diz que ele, vendo aquele homem, compadeceu-se dele. Primeiro ele sentiu compaixão no coração. Mas note que ele vai além do sentimento. Ele realiza atos, irmãos, em favor daquele pobre homem. Do verso 34 a 35, nós lemos que ele chegou até aquele homem, pensou-lhe os ferimentos, ou seja, ele passou um óleo que suavizava a dor naquele homem, óleo com vinho, né? Colocou sobre o seu animal, levou a uma hospedaria e tratou dele. E perceba o cuidado dele de que, mesmo que faltasse alguma coisa a mais, ele deixou a palavra dele para o hospedeiro, que ele pagaria quando retornasse. Ele até promete retornar. Isso é ser misericordioso. E assim Jesus responde à pergunta daquele homem. Jesus vai até ele e diz: qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu corretamente: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus aplica isso na vida dele. Você conhece bastante, você sabe disso, mas agora você tem que ir e fazer. Você tem que ir e ter compaixão. Não adianta você conhecer o grande mandamento, o segundo mandamento. Você precisa ser, na prática, misericordioso. Meus irmãos, quem contou essa parábola? Aquele que é misericordioso por excelência. Aquele que, mais do que qualquer pessoa neste mundo, mostrou misericórdia. Cristo Jesus. Irmãos, quando nós lemos os evangelhos, nós vamos perceber nos dias de Cristo uma série de pessoas vulneráveis e aflitas, cegos, leprosos, paralíticos, viúvas, órfãos, pessoas sofrendo as mais diversas adversidades. E todo aquele que chegou diante do Senhor e disse e clamou: Senhor, tem compaixão de mim, foi atendido, foi socorrido, foi agraciado por aquele que disse: venham a mim cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele compadeceu-se das pessoas, compadeceu-se delas, daquela multidão de 5.000 pessoas, a quem ele alimentou com o pão e o peixe, de todos que vieram ao seu encontro.
Ele estendeu a mão. Ele fez algo por eles, para aliviar a dor deles. Ele tinha capacidade para isso e usou essa capacidade para o bem. No livro de Atos fala que ele é aquele que andou por toda parte, fazendo o bem. E veja como isso também, como essa misericórdia de Cristo também se expressa em relação à nossa redenção. Irmãos, lá na eternidade, o Senhor olhou para nós e nos viu na miséria do pecado. Ele enxergou-nos mortos em nossos delitos e pecados, culpados, dignos do inferno e do castigo eterno. E o que ele fez? Não só sentiu compaixão, mas ele disse: Pai, aqui estou para fazer a tua vontade. E ele fez, irmãos. Ele deixou-se ser encarnado no ventre da Virgem. Ele abriu mão da sua glória celestial e se humilhou e veio a este mundo para sofrer. Ele lançou o coração dele na nossa miséria. E ele veio para nos libertar dela, atuando, agindo e morrendo pelos nossos pecados. E esse mesmo Cristo, ele está hoje, como o dia do Senhor 19 ensina, né? À direita de Deus, governando, é o cabeça da igreja, e ele continua esse mesmo Cristo misericordioso dos evangelhos. Hebreus 2,17 diz que convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E lá também diz que ele está à direita de Deus, se compadecendo das nossas fraquezas. Esse é o Cristo que vivia aquilo que pregava, e que encoraja-nos a imitá-lo e imitar também o Pai, exercendo a misericórdia. Mas notem, irmãos, que o nosso Senhor, ele tem também um interesse, ele quer inculcar esse chamado em nosso coração, e para fazer isso ele também nos traz, conectado ao chamado, a promessa: os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Somente aqueles que expressam a misericórdia cristã, o amor de Deus, alcançarão misericórdia. O que significa essa promessa? Como entender essa bem-aventurança? Há dois entendimentos errados acerca do que significa esse alcançar misericórdia. Primeiro, há uma visão meramente humana acerca do que é essa misericórdia. Alguns ensinam aqui que aquele que é misericordioso com alguma pessoa, ele vai alcançar misericórdia dessa pessoa ou de outra pessoa. Está limitando isso a relacionamentos humanos. Se você mostrou misericórdia a alguém, então, de alguma forma, você vai receber essa misericórdia em alguma outra situação. Irmãos, nós sabemos que isso nem sempre acontece. Muitas vezes você ajudou alguém, essa pessoa nem lhe deu obrigado. E você, de repente, precisou de apoio e ela nem sabe que você existe mais. Davi tocou harpa para acalmar o coração de Saul. E Saul, naquele momento, lança uma lança contra ele. Ele foi alvo da bondade de Davi, mas ele respondeu com perversidade. Nem sempre é assim. Então, Jesus não está pensando limitando isso a relacionamentos humanos. Ele não está falando de alcançar a misericórdia das pessoas. Ele está aqui nos trazendo uma promessa de Deus, de que os misericordiosos alcançarão a misericórdia de Deus.
Ele é a fonte de toda a misericórdia, o Senhor. E essas promessas das bem-aventuranças expressam a bondade de Deus de querer abençoar os seus filhos. Então, por isso que eles são chamados aqui de bem-aventurados, porque eles desfrutam das promessas de Deus. Eles têm o consolo do perdão dos pecados, eles já têm a herança da terra, eles já estão satisfeitos com a justiça de Cristo, eles já são filhos de Deus, e eles também têm alcançado sobre si a misericórdia do Senhor. Há também um outro pensamento errado acerca desse alcançar a misericórdia. É o pensamento acerca do mérito. Pensamento muito comum na igreja do Papa. É aquela ideia de que alcançar a misericórdia de Deus depende de você ser misericordioso. Ou seja, em outras palavras, é a salvação pelas boas obras. Faça e Deus lhe recompensará. Deus vai olhar a sua boa ação e, vendo isso, Ele vai mostrar a misericórdia dEle para com você. Não podemos concordar com isso, porque isso vai de encontro a Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então você não mostra misericórdia para ganhar a salvação de Deus, para chamar a atenção de Deus para si. Você mostra misericórdia porque você quer ser grato pela misericórdia de Deus que já lhe alcançou. E você quer estender essa misericórdia a outras pessoas. Nós temos visto agora nessa enchente do Rio Grande do Sul a ajuda de várias pessoas, ricos, pobres, milionários, pessoas humildes. Além dos governantes, você vê muita gente, a sociedade civil, ajudando. Caminhões e aviões, e levando muita coisa. E isso é bom, a gente até se alegra com a solidariedade do povo brasileiro nesse momento. Mas você precisa também entender qual é a motivação de alguns, né? A intenção e a motivação, quem julga é Deus. É claro que muitos fazem para chamar a atenção para si, embora realmente a ajuda chega e isso é bom, mas muitos fazem como os fariseus faziam, tocando trombetas para si mesmos. Mas, irmãos, a expressar a misericórdia tem que ser feito de todo o coração. E somente aquele que foi regenerado é que pode fazer isso. Fazer o bem por amor, motivado por amor, uma vez que alcançou o amor de Deus em Cristo. Meus amados, aqueles que são misericordiosos alcançarão a misericórdia de Deus. De fato, cada promessa dessa bem-aventurança aqui é uma expressão dessa misericórdia, dessa bondade, desse favor imerecido de Deus para conosco. A misericórdia de Deus, irmãos, para conosco, é que Ele nos dá de graça a herança do reino dos céus. A misericórdia de Deus que nós alcançamos é a garantia do perdão dos pecados quando nós nos arrependemos destes pecados. A misericórdia de Deus para conosco é que um dia nós vamos reinar com Cristo e herdar a terra prometida com Ele, novo céu e nova terra. A misericórdia de Deus que nós já alcançamos é que nós fomos satisfeitos com a justiça de Cristo. A misericórdia de Deus é que nós agora não somos mais filhos do diabo, mas somos filhos do Deus vivo e herdeiros com Cristo de todas as coisas. Como ele diz aqui, a misericórdia de Deus para conosco, e essa nós vamos alcançar, é que um dia nós veremos a Deus e estaremos com Ele face a face.
A misericórdia de Deus para conosco é que um dia, juntamente com os profetas que sofreram por amor a Cristo, herdaremos uma recompensa, um galardão, que não é fruto do nosso mérito, mas é Deus coroando as nossas boas obras, que Ele nos capacitou a realizá-las. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser uma igreja comprometida com a solidariedade bíblica, com o exercício da misericórdia. Primeiramente, aos nossos irmãos, família da fé, mas também a qualquer pessoa que a providência de Deus colocar no nosso caminho. Que Deus nos abençoe e faça de nós crentes misericordiosos, como misericordioso é o nosso Pai Celestial. Amém. Amém.